Tubecult. Você está no Tubecult, o seu canal de cinema e de música. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje traremos para cá um dos diretores de cinema mais importantes da história do cinema, que é Akira Kurosawa, esse grande diretor japonês de inúmeros filmes, né? Certamente cometerei aqui equívocos, cometerei erros, ficarei arrependido daqui a alguns anos vendo esse vídeo, falando, poxa, como é que eu deixei o filme tal de fora, né? Isso acontece, muito natural. Mas eu sou forçado a escolher 3 filmes, vou escolher dentro do que é possível, porque é um diretor realmente com muitas possibilidades maravilhosas na sua filmografia. E vamos ver, né? Vamos ver aqui quais são os 3 filmes que a gente vai considerar aqui os top, né? Os melhores 3 filmes de Akira Kurosawa. Bom, verdade que ainda tem muitos filmes que eu ainda tenho para ver dele, né? Então, por isso, mais ainda motivo para futuramente me arrepender, né, de ter feito essa lista aqui, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, vamos fazer. Gente, com prazer, então vamos lá. Akira Kurosawa é um dos cineastas mais influentes da história do cinema mundial. Sua obra transcende o Japão e toca temas universais como a morte, a natureza, o sonho, a dignidade humana. A seguir, mergulhamos em 3 de seus filmes mais profundos. Vamos falar um por um e cada um revela sua faceta distinta de sensibilidade artística e filosófica. O primeiro filme, antes de eu começar, o primeiro filme fica o convite para você curtir o vídeo, claro, né? E deixar aí logo os seus 3 filmes aí do que você gosta do Akira Kurosawa, né? Ou mesmo sugerir outros diretores que você gostaria de ver aqui no Tubecult, a gente falando deles, né? Não tem problema. Pode deixar no seu comentário aí, que na medida do possível a gente vai atendendo, né, os pedidos. Pois bem, o primeiro filme é o filme Sonhos, né? Vamos falar aqui a sinopse do Sonhos, um filme maravilhoso. Sonhos é uma coletânea de 8 vinhetas onírica baseadas nos próprios sonhos de Kurosawa. Cada episódio explora temas como infância, natureza, guerra, arte e espiritualidade. Desde o menino que testemunha uma cerimônia secreta de raposas até o apocalipse nuclear, o filme é uma meditação visual sobre a condição humana e o destino da Terra. É um filme maravilhoso, dividido, como ele colocou aqui, em 8 pedaços, né? 8 segmentos, cada um correspondente a um sonho diferente tido pelo próprio Kurosawa. Eu friso especialmente destaque aos primeiros episódios, né? O primeiro de todos é belíssimo porque mostra uma tradição japonesa fantástica, na floresta, né? O menino se defrontando com a passagem dessa tradição, assustado. Também tem muito de sabedoria oriental, né, enfronhada em cada uma desses pedaços. Tem a cena, um dos sonhos, que é a imersão do próprio autor dentro dos quadros de Van Gogh, né, de Vincent Van Gogh, o pintor pós-impressionista. Belíssimas cenas, belíssimas e muito criativo, né, muito criativo. Também tem cenas, como ele bem colocou aqui, apocalípticas, né, de final de mundo. Olha, tem uma que é bem em relação à questão da natureza, belíssimas imagens, né? O Sonhos é, sobretudo, também um filme para tentar despertar no espectador a sua verve contemplativa, que é muito pouco explorada na nossa educação, muito pouco explorada na nossa cultura. Nós temos por hábito ter muito conteudismo, né? Um excesso de conteúdo, de informação. Ali, aliás, o cinema que foge um pouco da matriz anglo-saxônica, né? Sobretudo hollywoodiana, vamos dizer assim, né? Sai dessa dimensão de excesso de informação. O cinema europeu tem muitos filmes que são assim também contemplativos, que merecem ser melhor estudados para quem aprecia o cinema, né? Então, o elenco aqui conta com Akira Terao como protagonista que atravessa os sonhos. Martin Scorsese, sim, como Vincent Van Gogh. O Martin Scorsese está interpretando Vincent Van Gogh em um dos segmentos mais surreais, né, do filme. É um filme, como o próprio nome diz, né? Sonhos, é um filme onírico, profundamente revelador do inconsciente de Kurosawa, né? Krinshu Ryu e Mitsuko Baisho em papéis simbólicos e poéticos, né? Vamos para uma curiosidades aqui sobre esse filme, né? Kurosawa escreveu e dirigiu o filme aos 80 anos de idade como uma espécie de testamento artístico. Steven Spielberg foi um dos produtores executivos e ajudou a viabilizar o projeto. O segmento O Monte Fuji em vermelho é uma crítica direta à energia nuclear e ao medo da destruição, que já é a parte do apocalíptico, né?
já mais pro final do filme, né? A fotografia é deslumbrante, exatamente isso. A cenografia é fantástica nesse filme. É talvez um dos filmes mais impactantes nesse aspecto que eu já tenho assistido. Com uso intenso de cores e cenários naturais, quase como pinturas em movimento, né? Em algumas situações poderia-se dizer pinturas mesmo em movimento, não há o que dizer. Se você tira um print das cenas desse filme, você tem belíssimas obras, né? Fantástico, realmente. Bom, vamos para o segundo filme sugerido hoje, um outro filme belíssimo. Esse filme eu fui receber indicação no livro do Juan Antônio Rivera, né? O diálogo, o que Sócrates diria para o Woody Allen. Esse livro é muito bom e lá eu li o Juan Antônio Rivera falando desse filme, né? E aí eu fiquei empolgado e resolvi assistir. De fato, um belíssimo filme. O filme chama-se Viver, de 1952. Né? A sinopse, né? O filme acompanha Kanji Watanabe, um burocrata solitário que descobre estar com câncer terminal. Após anos de vida mecânica, ele busca um sentido para seus últimos dias. Sua jornada o leva a construir um parque infantil, um gesto simples, mas profundamente humano. Viver é uma reflexão sobre o tempo, a morte e o legado. Um filme muito comovente sobre significado existencial, porque ele era um burocrata que estava acostumado à vida de anestesia sentimental, em que você mecanicistamente vai simplesmente vivendo de carimbos e de negações aos pedidos dos populares, das pessoas que vinham ali fazer requerimentos, né? Situação que posso dizer pessoalmente atravessei de igual maneira e sei como é, né? Então você tem que ficar mais insensível às dores dos outros, né? E muitas vezes negar por uma questão burocrática, né? Mostra muito esse emaranhado burocrático no Japão e a dificuldade, né, da sociedade obter o que pretendia junto às instituições japonesas. Aquela época, né? E aí ele, como burocrata, tinha que negar os pedidos e ele cumpria, ele era chefe do departamento dele, cumpria, digamos, com perfeição tudo que lhe era demandado no sentido de negar o que a lei não determinava. Mas, uma vez que ele tenha se defrontado com um diagnóstico de morte iminente, ele sentiu que tudo aquilo não fazia sentido, né? Aquilo não tinha sentido, nexo nenhum. E ele começou a ficar mais sensibilizado, primeiramente buscar sentido na vida em outros aspectos. Ele tentou buscar sentidos em outros aspectos. Isso é fantástico no filme, a forma como ele tenta se esmerar em buscar sentido e não vai conseguindo encontrar. Até que mais próximo ainda da morte, ele descobre que o sentido mesmo da vida dele era fazer a função dele de forma mais humana. E quando ele faz isso, é quando ele, de fato, se sente finalmente na vida. Ele encontra a felicidade justamente próximo da morte. Então, um filme muito sensível, muito humano, muito comovente, recomendadíssimo. O elenco conta com talvez o artista, eu sei que as pessoas costumam preferir outros artistas japoneses. Esse artista para mim é sensacional, né? O Takashi Shimura. Eu tenho assim ele na mais alta estima entre os atores japoneses. É um ator que eu realmente amo, de paixão, né? O Takashi Shimura. Com Kanji Watanabe, uma das atuações mais comoventes do cinema japonês. Olha só que interessante, né? Nobuo Kaneko e Kyoko Seki, como colegas e familiares que orbitam sua transformação. Vamos para a curiosidade sobre esse filme, né? A cena de Watanabe cantando Life is Brief em um bar é uma das mais icônicas e emocionantes da história do cinema. Kurosawa se inspirou em A Morte de Ivan Illich, de Tolstói. Olha, veja, nós que temos lá no Amplo Espectro uma resenha dessa obra, né? Uma obra de fato muito importante para a busca pelo significado existencial. Pois bem, o filme é dividido em duas partes. A primeira mostra a busca de Watanabe por sentido, a segunda seu legado visto pelos outros após a sua morte. E foi um dos primeiros filmes japoneses a abordar abertamente o câncer e a burocracia como temas existenciais. Fantástico, gente. Não tem como perder um filme desse. Sem dúvida, um filme maravilhoso. E vamos finalmente para o último filme hoje de Akira Kurosawa. Outro filme que eu vou dizer, gente, de arrepiar a alma, né? O filme Dersu Uzala, de 1975. Sinopse. Baseado nas memórias do explorador russo Vladimir Arseniev, né? O filme narra a amizade entre o capitão Arseniev e o caçador nômade
Dersu Uzala durante expedições pela Sibéria. Dersu, um homem simples e sábio, vive em harmonia com a natureza. Quando é levado à cidade, seu espírito livre entra em conflito com a vida moderna. É uma ode à amizade, à natureza e à dignidade humana. É um filme muito impactante. Eu diria que foi talvez o segundo filme que eu tenho assistido do Akira Kurosawa, mas o primeiro faz tanto tempo, tão criança que eu não lembro até hoje, né? Então, praticamente posso dizer que é o primeiro filme que eu vi do Akira Kurosawa e que me impactou demais. Maravilhosa a cena do Dersu Uzala na neve, tendo que se virar para salvar junto com o capitão, né? Esses dois sozinhos, perdidos, tendo que se virar numa situação absurdamente hostil, ele tendo que usar os conhecimentos dele de natureza, de sobrevivência. O Dersu Uzala é, antes de tudo, um sobrevivente, né? Que é acostumado a viver nas situações mais inacreditáveis possíveis. Você vai perceber isso ao longo do filme. E essa cena em particular, em que ele corre contra o tempo para poder se abrigar do gelo que vai cercar, da tempestade de neve que está vindo, diria, uma das cenas incríveis desse filme, né? Bom, o elenco conta com Maksim Monsuk como Dersu Uzala, uma atuação comovente e natural, né? Yuri Solomin como Capitão Arseniev, Svetlana Dashevchenko como Senhora Arseniev, né? Então é um filme que mescla ali entre russos e mongóis, né? Dá uma dimensão ali, mais ou menos, multicultural, né? E que, sobretudo, nos mostra a questão do homem e sua relação com a natureza hostil, e tentando sobreviver e perdendo, muitas vezes na cidade, os seus instintos de sobrevivência, né? Curiosidades, né? Foi filmado em parceria com os estúdios soviéticos da Mosfilm, após Kurosawa enfrentar dificuldades no Japão. O filme marcou a retomada criativa de Kurosawa após uma tentativa de suicídio em 1971. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1976. As paisagens da Sibéria são captadas com uma beleza quase espiritual. O filme é tão visual quanto narrativo. Dersu Uzala é baseado em uma figura real, e o livro de Arseniev é considerado um clássico da literatura de exploração. Bom, conclusão, esses três filmes mostram Kurosawa em diferentes momentos e estilos, e o poeta dos sonhos, o filósofo da morte e o humanista da natureza. Cada obra é uma janela para sua alma, para a nossa. Então, gente, é isso. Antes de finalizar esse vídeo, fica o convite para você conhecer também o trabalho da R4 Informática, que é parceiro do Google na implementação do Google Workspace, né, para alçar a sua empresa a um patamar de excelência, tanto no atendimento do usuário de ponta, seu cliente, quanto lidar com os recursos humanos, seu quadro de funcionários, e fazer isso num negócio, tornar o seu negócio digital seguro e realmente bem organizado. Está mais do que na hora de você resolver todos esses seus problemas com uma plataforma gerida por uma empresa que vai personalizar o seu atendimento, né? Conheça os portfólios de produtos deles, da R4 Informática, aqui no campo de descrição. É muito simples, clica lá no link, vai abrir o site, você vai ser atendido e vai ver realmente como funciona todos os portfólios de serviço e a excelência do atendimento deles. Gente, é isso. Não vou me alongar muito mais, fica o convite para a gente assistir o próximo vídeo de cinema. Você sabe que o TubeCult, ele oscila entre cinema e música, né? São as duas paixões da minha vida. Então, a gente acabou de falar aqui de Akira Kurosawa, fica o convite para você assistir o próximo vídeo. O próximo vídeo será sobre esse grande diretor também. Eu sou apaixonado pela filmografia dele, o diretor chamado Clint Eastwood. Vamos para essa atmosfera agora totalmente diferente. Fica o convite imperdível. Te vejo lá.